Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar início aqui à nossa aula sobre Napoleão Bonaparte, né? É muito interessante porque o Napoleão, ele, um cara muito inteligente e muito jovem, ele teve uma ascensão assim fantástica aí, né? Aos 24 anos ele chegou a general. E aí ele pegou um momento extremamente diferenciado na França, porque a gente estava saindo aí da Revolução Francesa, né? Toda aquela organização, a burguesia assumiu o poder, derrubou a monarquia, né? Como a gente viu anteriormente. E aí os burgueses, quando eles assumiram o poder, eles não conseguiram se organizar para poder fazer um governo tranquilo e, né, um começou a matar o outro, como vocês viram lá, inventaram a guilhotina, e aí as pessoas não confiavam mais nos outros, ou seja, a França se tornou um caos, tá? E Napoleão, muito cedo, né, com toda essa uma logística que ele tinha aí, militarista e tal, saiu para fazer algumas conquistas e divulgar aquele momento que estava sendo implantado na França, né, a democracia, a liberdade. Só que ele foi gostando dessa brincadeira aí, principalmente no Egito, né, que ele chegou e conseguiu conquistar lá, né, tudo que ele podia durante muito tempo. Foi um caos essa questão externa. Aí, quando ele retorna para a França, e aquela situação extremamente complexa que estava acontecendo lá, ele começa a galgar aí, né, poder e assumir aí o governo na França. É muito interessante porque a gente saiu de uma monarquia e passamos, né, por um momento aí, né, de democracia, aquelas três palavrinhas que vocês viram lá na Revolução Francesa, muito interessante, né, que mudaram o mundo aí no século XVIII: liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, como os franceses não conseguiram se organizar, o Napoleão Bonaparte ele foi chegando e assumiu o poder. A princípio, as pessoas achavam que ele, né, seria o salvador e tal, mas qual é o grande problema às vezes, gente? Quando o sujeito chega ao poder, ele muda totalmente, né, o pensamento que ele tinha anteriormente, tá? Então ele sai de general para estadista. E tem uma cena muito curiosa quando ele foi coroado imperador da França, que chamou o Papa para fazer o coroamento, colocar a coroa na cabeça dele. Ele arrancou a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se autocoroou. É lógico que isso aí é um gesto extremamente, né, importante para a época, porque naquele momento ele mostrou para as pessoas que ele não estaria aí subordinado a ninguém, né? E nem o Papa, a ninguém. Ou seja, a partir daquele momento, ele que realmente ia dar as cartas aí na França. Então ele começa como, né, um processo aparentemente democrático, né, que era justamente o consulado. Ele assumiu como cônsul. É lógico que ele fez um pacto aí com a burguesia para dar o golpe, né? Ele já estava vindo com esse exército organizado, dessas batalhas que ele travou externamente, e aí, quando ele chega na França, ele se junta com essa alta burguesia aí e dá o golpe. Consequentemente, qual é a ideia, né, que ele passava para as pessoas? Ele queria os fins aí dos privilégios dos nobres, nobres e clero, né? Se você observar esse gesto que ele fez aí, né, mostrando para o Papa que a partir daquele momento ele não seria subordinado à Igreja Católica, tá bom? Então, qual é a ideia, né, que os franceses queriam? Queriam que a França ficasse em paz e que acabasse com a corrupção. Inicialmente, ele tem essas características, né? É um governo forte, não dava espaço aí para os jacobinos monarquistas, né? Porque os jacobinos eles eram admiradores aí da monarquia, mesmo porque antes eles faziam parte aí do mesmo grupo, eles que davam sustentação. E o Napoleão Bonaparte ele vai tentar retirar aí essa turma que estava tentando, né, que voltasse aí a monarquia para a França. Então nós temos inicialmente ele vai governar durante 15 anos. Lembra
Aqui no Brasil nós tivemos também um governante que ficou 15 anos, que a gente vai ver posteriormente, que é o Vargas, tá? Então, Napoleão Bonaparte, ele fica 15 anos inicialmente. É muito complicado quando a gente tem um governante por tanto tempo, tá bom? Mas ele tinha um talento aí fantástico de liderança, de estratégia. Ele era um grande estrategista aí, mesmo porque ele liderou aí durante muito tempo o exército fora da França, tá? E consequentemente ele vai aí usar essa ideia, né, de tirar os privilégios da nobreza e do clero para convencer os franceses a fazer o apoio, né, que ele precisava e consequentemente transformar ele aí em um grande herói, tá? Mas o governo dele era extremamente individual. Ele puxava tudo para ele, tá bom? Depois nós temos aí inicialmente, né, a situação da economia na França, que estava muito ruim. Então, ele vai mudar todo o processo aí, né, dessa situação caótica que estava na França. E vocês sabem, quando um país está passando por uma situação extremamente caótica e chega um sujeito dizendo que é o Salvador, as pessoas acabam acreditando, né, nessa conversa, nesse discurso e essa forma que ele tinha muito eloquente de conseguir convencer as pessoas. A primeira coisa que ele precisa fazer aí é justamente uma lei. No caso dos países democráticos, a gente tem a Constituição. Lá ele criou um código, que ele, é lógico que ele colocou em homenagem a ele mesmo, chamado Código Napoleônico, tá? O que a primeira coisa que ele coloca nesse código? O fim dos privilégios. É assim, é dessa forma que ele vai conquistando justamente, né, a confiança dos franceses aí. Então essa prosperidade, essa mudança que ele vai fazer, né, e tendo como apoio o exército, né, a burguesia e aquela expansão que ele fez anteriormente e agora como imperador, ele vai continuar fazendo, ele vai ter aí, né, o apoio total dos franceses para transformar ele num sujeito extremamente ditador e militarista, como vocês quiserem, tá? Apesar que não só internamente ele vai desenvolver um trabalho, mas ele também vai tentar fazer um trabalho externo. Mas ele tinha um grande problema pela frente, né, que era a Inglaterra, porque a Inglaterra já estava estruturada, já dominava os mercados externos e, né, na época era uma potência, uma espécie de Estados Unidos hoje, tá bom? Então o Napoleão ele começou a idealizar, né, como fazer para tirar essa Inglaterra da frente dele, que era a famosa pedra no sapato, mesmo porque a Inglaterra era uma potência fantástica e naval, né? E o Napoleão ele vai tentar estudar como é que ele vai tirar a Inglaterra aí da frente. Aí ele idealizou um plano que ele vai chamar de bloqueio continental. Qual é a ideia do bloqueio continental? Todos os países europeus, né, dominados pela França não podiam comerciar com a Inglaterra. Então, nesse momento, ele vai achar que ele conseguiria, né, o mercado que pertencia à Inglaterra passaria para os franceses. Essa era a ideia, né, que ele tinha aí para poder neutralizar a Inglaterra na época. Porém, a Inglaterra também era estrategista. Então, ela vê a América, né, para sair fora desse bloqueio. Então, qual era a ideia? Portugal, lembra que o Brasil era colônia de Portugal, a Inglaterra conseguiu convencer os portugueses a vir para o Brasil, e quando os brasileiros chegaram aqui, eles vão abrir os portos para as nações amigas. Mas quem são essas nações amigas, né? É lógico que foi justamente a Inglaterra que patrocinou essa chegada aí de Dom João ao Brasil na época e, consequentemente, quando Dom João abre os portos para essas nações amigas, a Inglaterra, né, foge desse bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, porque ela não está mais negociando com
os países europeus, ela vem para a América. E ele tinha feito bloqueio lá com os países europeus. Então, foi uma grande sacada da Inglaterra para sair fora desse bloqueio aí, né, que o Napoleão, né, impôs na época, para tentar dominar os mercados, né, que pertenciam antes à Inglaterra. Mas aí tem um grande problema, né, porque a Inglaterra já estava estruturada, já tinha uma indústria sólida, uma democracia, né, extremamente organizada e tinha uma relação com os países externos. Isso aí vai ser um problema sério, né, para Napoleão Bonaparte sair fora. Apesar que ele também pregava a democracia. A ideia dele era difundir a democracia pelo mundo. Mas ele praticava, né, o imperialismo na França, um governo extremamente, né, ditatorial e sem dar poder para as pessoas falarem, mas externamente ele pregava justamente essa ideia da democracia, o direito à liberdade, igualdade, fraternidade. É lógico que isso aí era um discurso, né, que ele tinha, porque na realidade ele não praticava isso aí. Então a gente vai ter uma situação extremamente complicada, porque irão morrer aí milhares de soldados, tá? Naquelas batalhas que ele fez anteriormente. E aí, quando ele chega na França, para ele implantar o seu governo, a primeira coisa que ele tem que fazer é mexer com a censura, porque você não pode ter um ditador com democracia, elas não caminham juntas. E aí ele vai fazer censura a jornal, a livros, ele vai mexer na educação, ele vai reorganizar aí a religião, tá? Então tudo isso ele precisa ir, né, trabalhando para poder implantar aí o seu governo, tá bom? Outra coisa importante é a reação dos países, né, conquistados aí, como por exemplo o nacionalismo aí na Espanha, esse bloqueio continental que ele vai fazer, ele vai trazer esses países, né, que tem que ficar ao lado dele, aquele país que não ficava, ele invadia, como fez com Portugal. Então ele vai ter aí um sério, né, problema justamente para tentar fazer isso com a Inglaterra. Outro país que fura o bloqueio vai ser justamente a Rússia, porque a Rússia não estava, né, preocupada com o Napoleão Bonaparte. Porém, ele invade a Rússia, né, porque, como eu falei, aquele país que não ficava ao lado dele, consequentemente, ele invadia e ele, né, queria impor aí suas regras, tá? Só que os russos, né, é uma região extremamente fria. Imagine vocês, tem determinadas áreas da Rússia, né, porque é um país extremamente extenso, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, principalmente a parte norte é muito fria. Os russos usaram uma tática fantástica, que era chamada de terra arrasada. O que é essa terra arrasada? Eles saíam, iam, né, quando o exército de Napoleão ia aproximando das cidades, eles saíam dessa cidade, queimavam tudo que tinha né, quando os soldados de Napoleão chegavam naquela região, não tendo comida, no inverno rigoroso, consequentemente forçava aí a retirada, né, do exército. E com essa tática, os russos conseguiram, né, vencer o Napoleão Bonaparte. É lógico que eles fizeram também uma coalizão, né, entre alguns países aí, se juntaram para justamente bloquear o Napoleão Bonaparte aí. Em 1814, ele acaba sendo exilado em um lugar chamado a Ilha né, de Elba, e, consequentemente, ficou 100 dias e retorna em 1815, tá? Fugindo, porque ele tinha uma persuasão muito forte, né, com soldados. Imagine você, muitos soldados estavam ali, tinham sido posteriormente, né, comandados por ele. E os generais que estavam na França nesse momento, quando ele foi exilado, consequentemente, já tinham sido comandados por ele, tinham uma afinidade muito forte, tá bom? Então ele retorna, governa 100 dias e, consequentemente, é derrotado, né, em uma batalha
num lugar chamado Waterloo, onde foi preso e morreu em uma ilha chamada Santa Helena, em 1821, tá? Então, assim termina aí a história do Napoleão Bonaparte. Mas foi um grande, né, ditador aí, que fez muitas coisas boas e muitas coisas também ruins, né? Porque ele foi um cara extremamente violento e milhares, milhões de pessoas morreram aí durante esse período, tá? Mas a situação é justamente essa, né? Quando ele tem aparecem essas figuras salvadores, né, que são chamados salvadores da pátria, com todo esse discurso, né, persuadindo as pessoas, assumindo um governo como salvador da pátria, eles acabam se apossando do poder e aí ficam muito tempo e tudo aquilo que faz às vezes no início acaba complicando no final. Tá bom, gente? Abraço a todos e até a próxima. Bons estudos aí. Tchau, tchau.